Rubro-Negra, tudo bem? Bom dia! Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV, mais um teu canal. Bora atualizar? Simbora, tem jogo inclusive, né? Vamos lá, galera! Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, que joga hoje contra o Bragantino. Cara, se eu for falar assim, o que é que se tem para dizer, necessariamente são os desfalques do Sport Clube do Recife. São os desfalques. Mas antes de falar do time propriamente dito, de ver a tabela de classificação, eu ontem recebi um material, eu acho que foi do Sombra, que está nos assistindo agora. Obrigado, Sombra, pela força, pelo carinho, pela atenção de sempre. Estava conversando na nossa redação. E, caramba, de que adiantou o rodízio? A gente está vivendo um momento do Campeonato Brasileiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, onde nós estamos com problemas de escalação. Não só na quarta rodada, nós estamos com problemas desde a terceira rodada, né? Segunda ou terceira que nós temos problemas. E o pior, agora com problema também de não ter atacante, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho. O rodízio ajudou em quê? Em que o Sport errou? Porque houve falha. A falha é humana, pode acontecer. E, além de tudo, eu costumo dizer aqui que há um planejamento, mas nem sempre esse planejamento é cumprido, não porque foi só um problema de quem planejou e não conseguiu cumprir, mas o momento. Se apostava aqui, se apostava ali, né? E a questão foi essa, né? Como é a questão hoje, que a gente está para jogar possivelmente com um atacante improvisado, né? Então, lembra que a gente tinha que jogar com lateral improvisado no jogo passado? Ano passado também a gente teve problema de improvisações dentro do esporte. E eu defendo, gente, a tese que até o professor Aníbal, foi ontem, terça-feira. Professor Aníbal, um abraço também, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, as palavras boas aí hoje pela manhã. É sempre bom ter esses apoios, essas conversas, né, de amigos, mas assim, como é que se diz? Perdi o raciocínio, gente, desculpa. Então, o Sport deve jogar com a mesma improvisação, e eu defendo a tese, lembrei aqui agora, perdão pelo lapso, eu defendo a tese de que o que já é normal nos outros clubes. Mas eu já venho dizendo isso dentro do próprio Sport Clube do Recife, que a gente se projeta para disputar apenas Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro. Série B era e agora Série A. 4 competições. O elenco montado com 30 jogadores, 27, 30 um pouquinho, não sei aqui agora para dizer para vocês, ele dá conta. Ele não vem dando conta há quanto tempo? E eu não estou falando aqui de não dar conta, não é da qualidade do elenco. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando, inclusive, da quantidade. Claro que uma coisa chama a outra. Não adianta ter quantidade se não tem qualidade. Não adianta ter qualidade também se não tem uma certa quantidade, que não precisa ser com tanta qualidade para complementar. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas a gente precisa de um time que, quando entre, a galera do banco de reservas, e não tem acontecido isso, que a turma entre ou nivele o padrão, melhore o padrão de jogo, melhore as situações. Se é físico, o cara entre para render tático e fisicamente. Se é a questão de marcação, de tática, que ele entre realmente para cumprir. A gente tem visto aí que o Sport está mudando, fazendo algumas observações no segundo tempo, algumas mudanças. O que eu discordo também do Pepa, tem que fazer no intervalo. Mexeu, entrou com um time, não deu certo, viu qual é o problema no primeiro tempo, para que perder tempo? Eu vou dar a questão o mérito da dúvida e do erro
Porque cada técnico tem um modo de trabalhar. Nelson Batista, o que eu soube, né, não tem essa. Entrou, viu que não deu certo por causa do esquema do outro time, que surpreendeu alguma coisa, muda-se. Qual o problema? O jogador é funcionário do clube. E quando você combina com a pessoa, isso em qualquer relação, não sai caro. Problemas são as duas partes cumprirem. Não é isso? Uma não cumpre, aí lascou. Né? Então, Nelson Batista, a gente ganhou a Copa do Nordeste porque mudamos no primeiro tempo uma situação que ele viu que não dava. Muda. O menino não rendeu naquela decisão. E fomos campeões. Também por isso. Até que muda no intervalo. Normal. 45 minutos. Não rendeu, vou perder 15 minutos do jogo, não. Pepa não. Pepa muda com 15, 20 minutos de partida. Ele dá 15 minutos, com 15 para 20, aí ele vai corrigir. É aquela história, que eu não vou dizer que ele está errado, mas eu não trabalharia assim, principalmente no elenco, onde nós não temos vários elencos para disputar as 4 competições e, se Deus quiser, sonhando com isso, uma 5ª competição. Se já não está dando força em 4 competições, como é que vai dar em 5? 30 jogadores, 32, 27, 28, 30, 32, 35. Tem que ter, além do time A, o time B e o time C. E o ideal seria o time D. Porque eu remeto lá para o rodízio. O rodízio foi feito, 3 jogos com os meninos, não deu certo, né? Empatou do jeito que estava. O problema é que não treinaram os meninos lá na base. Estavam, né? Que nem galinha de capoeira, criado solto. Não tinha uma jogada, não tinha isso, tinha aquilo. Agora, força de vontade e como a gente falou, pontualmente cada jogador, beleza, tinha. Parabéns para os meninos. Mas, caramba, dava para ter buscado aí uma vitóriazinha, coisa que na época a gente dizia, Retrô não dá. Naquela época, a gente não sabia que o Retrô ia se transformar num time que se classificaria na 6ª colocação. Mas parabéns para os meninos. Enfim, mas poderíamos ter um time montado já para o campeonato, antecipadamente para o campeonato pernambucano, que não fosse os meninos, fosse profissionais mesmo, um time depois, e o restante, que a gente visse que fosse, né, metade do elenco para o pernambucano e outra metade fazendo pré-temporada. Porque essa primeira metade já fez a pré-temporada em dezembro. O problema é que a gente tem eleição. E época de eleição, que foi o caso, né, a eleição é em dezembro. A gente diz para mudar a data, a gente diz para botar no final de semana, mas os caras não mudam. Os caras não mudam, porque alguma coisa tem. O que eu ainda não captei. Porque eu perco o voto e o outro cara perde voto, né? Botando no meio do caminho. E podia antecipar essa eleição em prol do time. Não é pelo esporte e tudo? Nem sempre foi assim, nem sempre vai ser. A gente sabe como é que é. Então, gente, o técnico tem tentado mudar e não consegue. O elenco está restrito, a 12, 13, 14 jogadores. O problema é, contusões acontecem, expulsões acontecem, e etc, etc, etc. E é o caso agora. Né? A gente tem problemas de ordem de não poder jogar por contrato, né, de cavalheiros, de clubes, 2 logo, que, diga-se passagem, como os meninos disseram, e ontem a gente estava brincando, são 2 reforços por esporte. Até agora, o que eles fizeram, não dá para a gente dizer, porra, desfalque do esporte. Não é desfalque. Eu, Bragantino, acompanhei o jogo e dizia, tá liberado. Eu, Bragantino, o clube, visse que o meu jogador no outro clube não tá jogando bem, disse, tá liberado, velho. Pode botar, fica tranquilo aí, não tem bronca não. A gente assinou lá embaixo, mas a turma aqui relevou. Porque, de repente, joga, né? Mas tem um viés também do cara se esforçar ao máximo e poder jogar. Mas, nessa aposta, não existe milagre. Não é num jogo que o cara vai render. Se não rendeu em 3, 4, 5 jogos, não é agora que vai render. Costumo dizer, o cara, quando é bom de bola, quando o cara tem o que dar, ele já prova. A não ser que problemas pessoais, que todo mundo tem e pode, por exemplo, hoje, um lapso temporal, como eu tive aqui, de memória e etc, etc, etc. Quem sabe não é um problema pessoal meu. Não é? Então, todo mundo pode. Fora isso, os jogadores, dentro de campo, no jogo e não no treino, que a gente é restrito a jogo, a gente vê que o cara não está rendendo. Se não está rendendo, a avaliação nossa do lado de cá é essa. Ninguém está contra o esporte, ninguém nada. Agora, a verdade tem que se conversar. Como também a verdade do cara que está treinando e não joga e é melhor do que o titular, também já foi dita aqui, inclusive no Eu Pratico Esporte, observando alguns treinos que a gente conseguiu de maneira remota. Então, eu queria bater esse papo inicial com vocês, porque o jogo de hoje é tão importante. O jogo de hoje é tão importante quanto, se brincar, até mais. Mas eu acho que
não supera, não. O jogo do São Paulo, onde nós viajamos para São Paulo achando que nós íamos levar uma goleada. Claro, perdeu do Altos do Piauí, da forma que foi, sem alma, sem espírito, sem... Enfim. Então, porra, desculpa, vamos levar uma lapada lá do São Paulo. Pênalti roubado daquela forma, desculpa o termo, mas não vejo outra, também enquanto torcedor. Perde-se o pênalti e o Sport traz um empate. Mas se faz o gol, eu acho que não tiraria. Dificilmente tiraria. É o São Paulo, gente. Quem vai tirar pontos do São Paulo dentro do Morumbi? Dificilmente. E o restante que a gente já sabe da história, né? Que foi com relação à arbitragem. Mas dá para culpar apenas a arbitragem? Dá. Não. Sabe por quê? Porque a gente já fez aqui, inclusive, o viés aqui de observar as jogadas, as marcações erradas. Não é só o juiz. Não é só o juiz. É a marcação, é o jeito de ir, né? Achar que é falta antes, já cai, né? Não vá uma jogada, não todo mundo ir para cima, não cair um e todo mundo vai para cima do juiz para dar tempo dos incompetentes olharem. A famosa malandragem do futebol. A famosa malandragem do futebol. É o cartão na hora certa, é o goleiro cair para orientar, é o massagista que leva o recado, enfim. Algumas coisas o esporte tem, outras não. Estou falando no geral. Então era isso que eu queria chamar a atenção inicialmente aqui com vocês para essa live de hoje. Bora dar uma sacada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem a quarta rodada iniciada ontem. O Ceará venceu por 2-1 o Vasco da Gama e daqui a pouco eu falo do restante dos jogos que complementam a rodada, tá? O Flamengo está em primeiro com 7 pontos. O Flamengo está com um problemaço, né? Tem jogador lá que tá com o viés aí de ter participado da máfia, né, das bets aí, ter dado um desfalque aí na bet. Então, Flamengo em sétimo, e ajudado, viu? Ajudado, porque foi pênalti aquela bola lá no Rio Grande do Sul. Segundo, o Palmeiras com 7 pontos. Na terceira, o Ceará com 7. Juventude está na quarta colocação com 6 pontos. Então, esses 4 aí, hoje, né? Libertadores neles seria... Claro que isso aí não vai rolar, né? Aqui, Juventude e Ceará estão numa realidade totalmente diferente. Fluminense na quinta colocação com 6 pontos. Vasco na sexta com 6. Na sétima, Internacional com 5. Aí vem com 5 pontos o Fortaleza. Na nona, o Corinthians com 4. Com 4 também estão Botafogo e Bragantino, respectivamente com 10 e 11 pontos. Eu falei ontem, e é bom a gente analisar, que é muito plausível. Deixa eu voltar aqui para a tela também, para que vocês vejam os pontos e analisem comigo. Seria viável uma vitória contra o Vasco da Gama na última partida? Vocês acham que dava para vencer? Eu acho. Não fosse questão do juiz, se não fosse algumas marcações. Então, teríamos mais 3 pontos, ficticiamente. Ou um ponto, empate. Que a gente sabe, um pênalti mal marcado, uma jogada, né, anulada ali, outra aqui, muda completamente o destino de outro tempo, do decorrer do jogo. A gente fez um cálculo ontem em que o Sport estaria um empate contra o Palmeiras, um empate contra o São Paulo, no primeiro e no segundo jogo, não necessariamente na ordem, e vamos lá, um empate contra o Vasco da Gama. O Sport estaria hoje com 3 pontos. Vamos dar uma sacada na tabela de novo, e eu vou falar aqui porque eu sei que tem gente só ouvindo a gente. 3 pontos, nós estaríamos hoje na 13ª colocação. 13ª, 14ª, 15ª colocação, né? Por aí. Que hoje estão Grêmio, Bahia e São Paulo. O que quer dizer o seguinte: 3 empates sem os roubos, sem as falhas, sei lá, incompetência, o que é que você quer chamar aí, torcedor? Nós estaríamos onde nós imaginamos que o Sport tem condições de estar com esse elenco. 13º, 14º, 15º. Tá? Se nós vencêssemos o Vasco da Gama, mais do que plausível, porque dominamos o jogo, ajeitava aqui, ajeitava ali, poderia. Suposição, claro que é. Ninguém aqui está dizendo que era empate ou que era vitória, mas supondo, porque dava para vencer. O Palmeiras, em algum momento, mas no todo, o Palmeiras não tem mais. Quando começou a substituir, a gente viu a questão do Sport. O São Paulo lá, idem também, né? O Sport segurou a peteca um pouquinho, mas grupo por grupo, o São Paulo não jogou bem, mas não é uma realidade que a gente pudesse dizer aqui. Mas foi empate. Vamos lá. Vencemos o Vasco da Gama. 3 com 2, 5. Nós estaríamos hoje na 7ª colocação ou na 8ª colocação. Então, mais do que plausível. Então, você, torcedor rubro-negro, que não está indo para a Ilha do Retiro hoje, está errando. Porque
A questão de nós estarmos lá na lanterninha não diz a realidade do esporte no Campeonato Brasileiro. Tem coisa para mudar? Tem erros de Pepa? Tem, contratações? Tem, mas se o torcedor do esporte não for para a Ilha do Retiro hoje e não for para os outros jogos, independente dessas situações que a gente está vendo, eu acho para mim uma grande falha. Aqui na tabela de classificação, você vê mais ou menos esse enquadramento que eu estou dando aqui da pontuação. Bem importante o que aconteceu ontem desse debate. Então, cara, hoje é Ilha do Retiro. Final de semana não tem grana, vai viajar, beleza, tá? Mas podendo, vá, incentive, deixe para vaiar ao final, se é que vai querer vaiar por causa da situação. O jogo hoje é plausível de vitória? É, apesar de que o Bragantino, nosso adversário, venceu o Botafogo na última rodada. Mas estamos na Ilha do Retiro. E o resultado da vitória é importantíssimo. Por isso, pelo momento, e porque o Bragantino representa o campeonato que o Sport disputa. O campeonato que o Sport disputa para se manter. Ou o Bragantino vai disputar título? O Bragantino vai disputar a Libertadores? Até agora eu não vi. Por falar em ver os outros times, me permitam, eu já assisti jogo de Flamengo, de Grêmio. Flamengo, apesar de ter tido ajuda, mas é time para disputar lá em cima. São Paulo, não vi ainda essas coisas todas, mas é time lá para cima. Palmeiras, quem iria tirar ponto no Palmeiras até agora? Quem vai? É difícil de dizer, dentro e fora de casa. Então, o empate seria, né, a questão mais justa naquele placar ali, seria bom demais. Mas, assim, eu vi outros times jogando, inclusive o Vasco da Gama, o Sport tem condições de reagir, tem condições de participar desse campeonato para se manter entre 10º, 13º, 10º, 13º, quizá até beliscar mais um pouquinho. Mas isso aí está na conta do possível, da possibilidade de acontecer, das contratações virem e acontecerem, coisa que só e somente se de 2 a 10 de julho. Então era isso que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento aqui no Eu Pratico Esporte e queria agora ouvir as opiniões de vocês, quem está ao vivo no chat e quem não está ao vivo, aqui embaixo. Comenta, discorda de mim, diga o que é que você pensa, né? E sempre eu falo tudo que vá por esse caminho. Estão falando de torcida organizada, para cima deles, Leão, Tonzinho, autêntico, oficial. Luiz Carlos, Alessandro, eu continuo dizendo que o valor do ingresso será um absurdo. Pagar R$100 para ficar ao lado da torcida organizada, isso é um absurdo, com o próprio torcedor, exclama aqui o meu querido Luiz. Pepa não faz marcação individual. Eu tenho minhas dúvidas se ele faz, a galera não obedece, ou se ele não faz. Só vendo treino, né, e treinos específicos é que eu iria avaliar melhor. Mas é aquela história, né? Na área, A marca B, B marca C, C que marca não sei quem, perderei, como sempre foi. Você sai do vestiário, isso mudou. Pelo menos na maioria, não é exceção. É marcar não a bola, é marcar o jogador. Por quê? Por impulsão, pelo corpo, porque o cara é escroto, é de malandragem, de cotovelada, aí bota também um cara que possa segurar a peteca para não dar um murro também dentro da área, temperamental. O primeiro pau é fulano. Geralmente não é o cara mais alto, né? Mas é um cara que tem uma estatura mediana. Tem um cara do segundo pau para ajudar o goleiro, né? Num rebote ou coisa que o valha. Tem um cara lá na frente, que é um de velocidade. O goleiro já sabe, o menino já sabe. Mete lá no canto que eu ganho na velocidade. Né? Quantas vezes eu ouvi isso? Inclusive, eu era um desses caras que tinha velocidade. Mas, enfim, isso nunca mudou. Mas a gente não vê, né, no Sport Clube do Recife e não exclui essa temática aí que o nosso colega Ednar Ramos falou ainda agora. Rafael Félix, como a arbitragem pode ser danosa para o clube? Não é só a derrota em campo, mesmo o Sport jogando bem, mas 1 ou 2 derrotas, o Pepa já está em risco e já se foi o planejamento. Meu querido Rafael Félix, o planejamento, ele já não é o planejamento que foi estampado lá, porque eu já acabei de falar aqui, não sei se você chegou agora. Tivemos a poupada de vários jogadores, mas o Sport de hoje está com um problema de escalação e a gente vai ver no segundo momento aqui. Então, o que foi planejado, priorizado, não está necessariamente acontecendo. Eu precisaria de mais informações, de ver treinos para poder fazer, como eu sempre faço, inclusive com minhas opiniões, né? A visão do outro, qual deve ser, de repente, contra mim. Eu defendo essa tese, mas se me convencer da outra, eu sou o primeiro a ceder aqui, tá? O VAR rouba de novo. Fazer o que na ilha? Entendo o que você está dizendo. Mas, como é que eu vou derrubar um argumento desse, Carlos Vitor?
né? Porque, claro, o cara cansa. 3 jogos, três situações complicadas de VAR e de juiz. Vou dizer o quê? Eu vou dizer que encarne o rubro-negro que você é e vá para lá. Acreditando no clube, acreditando nos profissionais de lá, dando força enquanto torcida, sem saber o viés da partida. Apoie até o último minuto. É só esse conselho que eu dou. Porque você está coberto de razão. Enquanto torcedor, que se tem um problema desse, já desiste. Não vou dizer que você está errado, não. Né? Vou dizer que eu iria. E eu vou para trabalhar. Mas o cara que é torcedor apenas que não vai para trabalhar, pensa 2 vezes nisso. Porque, porra, jogo, nega, vem em casa, cervejinha, você que vai beber hoje, conforto, ar-condicionado, pererei, custo. Enfim, tudo isso conta muito bem. Obrigado. Vamos, então, voltando para a tabela de classificação. Então, a gente falou disso daqui. A primeira parte da tabela eu já falei. Vamos dar uma analisada na segunda parte da tabela. Botafogo, a gente já falou? Não, se não falou, vou dizer de novo. Botafogo está em 10º com 4 pontos, Bragantino na 11ª com 4 pontos. Bragantino que é Red Bull, tá, gente? Red Bull Bragantino, nosso adversário de hoje. 4 pontos apenas. Cruzeiro, 12, na 12ª com 4 pontos. Grêmio na 13ª com 3. Aí com 3 vem Bahia na 14ª, São Paulo na 15ª. Atlético Mineiro na 16ª com 2 pontos. Já na porta do Z4, aí vem Z4, Mirassol com 2 pontos, Santos, Vitória com 1 ponto cada um, 18ª e 19ª, e o Sport com 1 ponto apenas. Se a gente vence hoje, dependendo do resultado, eu acho difícil, mas a gente fica ou próximo de sair da zona do rebaixamento ou saindo, tá? Porque Santos e Atlético jogam hoje às 9h30, então um jogo difícil pro Atlético. Né? O São Paulo, a gente vai ver aqui agora com quem joga, o Bahia e o Grêmio, mas há possibilidade para tudo acontecer, inclusive nada, já diria o poeta. Mas assim, 4ª rodada, Botafogo e São Paulo, porra, classicaço aí. Então, Botafogo que pega o São Paulo, né? Botafogo está na 10ª, né? E torcer aí, aliás, não é nem para torcer aí deixa para lá, o negócio da gente é lá embaixo. Mirassol e Grêmio, Sport e Bragantino na ilha, com pré-jogo. Gente, hoje só tem pré-jogo, já eu comento com vocês. Corinthians e Fluminense, Internacional e Palmeiras, Flamengo e Juventude. Olha aí os jogos acontecendo. Deixa eu descer mais um pouquinho. Flamengo e Juventude. Deixa eu botar o Sport ali, né, na tela. Santos e Atlético. Aí aqui é para a gente torcer pelo Santos, porque o Atlético está na 16ª. O São Paulo também torcer contra na 15ª. E o Bahia vai jogar, né? Depois de a gente falar aqui do Vitória e Fortaleza. Vitória também torcer pelo Fortaleza. Na questão de resultado aqui, né? Torcer que eu digo é azarar, né, gente? Eu não estou dizendo para torcer, não. É azarar o Vitória, porque o Vitória está na zona de rebaixamento. E primeiro eu quero oxigênio. Tendo oxigênio, depois eu penso. Então é sair da zona de rebaixamento. E Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia, findo aí, então, a rodada amanhã às 9h30 da noite. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, volta para cá. Estou vendo aqui que tem poucos likes. Aciona o sininho das notificações ao inscrever-se. Dê essa moral para a gente, que a gente está chegando a 100 mil inscritos. Certinho? Fiquem com Deus. E posso pedir uma coisa para vocês? Estou passando por uma fase complicadinha nessa época, né? E eu queria pedir para vocês que quem for de qualquer religião que seja, né, todo mundo tem ou oração, ou uma reza, ou um santo, ou sei lá, o que quer que seja, ou um incenso. Faça uma oração, faça uma reza, pense num santo legal para me proteger, para me dar força, para me dar luz. Peço para vocês. Ou, se não tem nada, é ateu, não acredita em nada, Alessandro, mas você acredita na tua energia positiva, não acredita? Então, olha para a tela agora, bota a tua mão, a tua energia, alguma coisa que o valha, né? Sei que tu não acredita nisso, mas bota a tua mão, ou olha para mim aqui agora e pensa bem positivo, para que eu possa receber essa energia de vocês. Estou precisando. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Valeu.